Boa noite, pessoal chegando, Alcino, Cleto já está entrando aí. Beto, boa noite. Boa noite, tudo bom? Liga a câmera, mano, velho. Ah, ligou a câmera. Show de bola. Tudo bem? Boa noite, Tudo. aí, Eide, Lauro. Ah, Lauro, grande Lauro, Outro, é outro da. Jadir. É outro do Bangu 8. Olha o Jadir de É, novo. o Lauro ainda, felizmente, ainda usa farda. Regina, boa Jadir, noite. tudo bem, Jadir? Ah, Beto Regina, beijo, Almeida, Regina. valeu, Beto Almeida. Beto, Nath, boa Nath, noite. Jadir. Boa noite, Jadir. qualquer hora, Alan, eu quero levar o Jadir na Zangfu. Ele é de onde? Joinville. Joinville tá bom, acabou a quarentena lá, eu acho. Vânia, Oi, boa Vânia, noite. tudo bem? Beijo. Outra, Vânia. O senhor tá chegando devagarzinho hoje. Bom, agora são 8 horas, né? Agora são. A tua tela de vez em quando some, Cléber. Não, me chamaram aqui no. Ah, André, Andréia. boa Oi, noite. Andréia. Tudo bem, loira? Paulo Lá de Sérgio e outra Timbó, Santa Catarina. pessoa. Espaço Graziela, a Graziela. minha Quiro. E o Fabiano nosso amigo Fabiano Bártimo. Márcia. Pelo sobrenome, deve ser irmã da Márcia, né? Coitinho. Da Cris. Da Cris. É. Oi, Paulo. Tudo bem, Paulo? Grande André, biólogo, Paulo, boa noite. acupunturista. Lá no Pará, existem 2 biólogos acupunturistas muito bons. Um deles é o Paulo. E o outro. Eu ouvi dizer que no Pará só existem 2 biólogos. Né? A Não é Márcia é isso? mãe da Cris. Terapeuta Jadir, Espaço, Graziele, qualquer coisa. Ah, Anitta, Dani Cruz. Oi, Dani. Daniele, Que bom te ver por aqui. Daniele Cruz. A Dani, ela além de Como que é a acupunturista, ela tua gente? Eu não tem. entendo. Alan, quero A te Dani, ligar além de com a Fabiana. acupunturista, Peraí. ela é também fisioterapeuta, tão competente que eu deixo a minha mãe nas mãos dela. Pois é, Fabiano, a gente se fala a qualquer hora aí. Espera passar essa turbulência, que a gente conversa com calma. Aí tá aí o Paulo Sérgio, Daniele Cruz, A Maria. Maria é uma pessoa de educação Maria física de Santa Gonçalves, Maria, muito competente, trabalha com esporte. Marisa, boa noite, Daniele, Marisa. tá subindo. Será que a gente bate a live daquele cara, né, que levou Oi, o Bino. Sabrina. Guapindaia, o nome do Guapindaia. biólogo? Eu chamava ele de Pinda, mas o nome dele é Guapindaia. Foi da turma É do o Paulo, vulgo, lá em Belém do Pará. Os é o dois são muito vulgo, competentes. então, ele é o vulgo Pindaíba. Pindaíba. O- Uma vez ele fez um comentário na sala de aula que as índias sabiam pelo formato da barriga o sexo da criança. E eu entendi que foi a avó dele que falou. E eu cheguei numa instituição religiosa para firmar um estágio entre a escola e o espaço. E falei, um aluno tem a avó de um aluno que é índia, comentou, né, que formato da barriga, porque a igreja lá tinha trabalho junto aos indígenas. Aí depois o Guapinai falou, não é minha avó. Eu comentei que é as índias.
O Guapindai que me fez mentir para uma santa mulher dentro de uma igreja. Mas boa pessoa, pessoa super competente, 2 profissionais, o Paulo e o Guapindai, 2 profissionais muito competentes. O Paulo, Boa ele noite, vai para o Cris. meio da mata, inclusive. Chegou Fazer a os Cris estudos de aí. teologia. Não sei se é filha. Você descobriu se é Não, filha, se é irmã, se é mãe dela, da Cris? aquela anterior era a mãe dela. A mãe dela. Agora entrou Entrou o a pai. Cris. É. Logo descobrimos, olha só como são as coisas, hein? Que a Cris é filha da mãe. Né? A Cris é filha da Eu mãe. acho que entrou o Luquinha. Luquinha, foi tu que entrou aí, Luquinha? Lucas. Eu não vi, eu estava falando contigo. Era a mãe dela que ela falou. Dulciné, boa noite. Dulcinéia de Belém do Pará também. Acupunturista de Belém do Pará. Eu não vi o Lucas, não, cara. Eu acho que ele entrou aqui com o celular da mãe dele. Ó, Tereza Cristina, boa noite. Mais um Oi, pouquinho Tereza. a gente começa. Chegando a 30 a gente começa. Estamos em 21. 8h05 já. Quantos tem online já? 21. Vamos esperar. Deu uma arrancada aqui de 6 para 21. Na última live teve 298, né? Então é bom a gente esperar um pouquinho para que todos. Pior, cara, que alguém mandou em separado no meu Instagram a foto, né? Printaram a nossa foto aqui, escreveram Cleto Emiliano Acupuntura, Alan Pontes, Escola Zang Fu e tal, né? Aí aceita, eu botei que aceitava, né? Deseja botar no Stories. Eu imaginei que ficaria o Stories gravado e se entrasse aquela imagem, né? Ficaria a foto, a imagem, como segundo Stories, porque a gente bota um monte de Stories, né? Aí eu pensei que fosse juntar um mais um, né? Aí aceitei. Aceitei, ela entrou no lugar do Stories. Logo no dia seguinte, cedinho. Ou seja, quem não viu ao vivo, ou quem assistiu de madrugada a gravação, beleza. Quem não assistiu, perdeu tudo. Agora eu não aceito mais. Agora eu não aceito mais. Bom, 26, Cleto. Certo? Deve ser ajustada, 564, boa noite. Então vamos lá. O tema de hoje é pontos ácidos versus pontos gatilho. Né? Isso. Então a bola é toda sua e dos colegas aí presentes aí. Você expondo e eles perguntando. Eu vou ficar, até porque eu estou muito exausto mentalmente, tá? Com várias, eu estou atuando assim, a minha cabeça em várias frentes. Então eu estou com a cabeça vazia. Estou conseguindo nem raciocinar. Ó, chegou o Márcio aí, ex-presidiário também, Wagner de Vogel. Wagner Vogel, cara, já queria fazer inscrição para o teu curso de fito aqui no Rio. Falei, Wagner, aguenta aí, porque não tem data, né? Vai ser presencial, né? Tem que liberar as escolas, né? Entendeu? Eu não sei se aí é contigo, tá? A gente pode definir isso aqui ao vivo até, tá? Esse seria, bom, como seria? É possível dar esse curso, nem que seja em módulos online? Sim, nós podemos fazer de 2 modalidades. Online, podemos fazer online e podemos fazer presencial. Isso a gente combina depois. Então, assim, abre 2 turmas, uma turma online e uma turma presencial. De preferência, quem fizer uma modalidade não faça outra, devido ao número de vagas. Porque com valor tão baixo tá lotando, né? E eu quero lembrar também do curso. Lembrar do quê? Do curso online de craniopuntura, que pediram também. Certo.
Mas é porque o presencial de Fito vai demorar. Vai demorar. Sim, por isso nós temos que fazer o online de Fito também. Tá? Então, Bom, pessoal, falando... como tem... Não, depois nós conversamos em separado para marcar a data do curso online pela plataforma Zoom com o pessoal. Caso necessário, a gente faz 2 edições, não tem problema. Como o tempo passa rápido aqui, eu vou começar a iniciar, não sei quantos estão online. Na última live participaram Vamos lá. 298 amigos, né? Então, por isso que eu espero um pouquinho para que todos entrem. O tema de hoje, antes de iniciar o tema de hoje, eu quero lembrar para vocês que hoje é a minha última participação nesta série. Depois virão outros professores da Zhang Fu que vão abordar outros assuntos muito interessantes, né? Talvez melhores, inclusive. Conserta aí, mestre, tem alunos assistindo. Consertar o quê? O que, Márcio? Não, o Márcio é um grande amigo, colega lá de Nilópolis. Então, aluno novo lá das primeiras turmas. Bom, eu não sei o que eu falei de errado, Márcio. Então, a partir da próxima semana, outros professores vão entrar e no futuro eu retorno com algum assunto sugerido por vocês. Bom, então o assunto de hoje é pontos ASH. Boa noite, Lucas. A Cristiane é o Lucas que está ali. Pegou o telefone emprestado. A Cristiane é o Lucas. Não, é que pegou o telefone emprestado. O Lucas será um grande acupunturista. Pontos ASH. Por que eu quis falar desse assunto? Por vários motivos. Primeiro, que os pontos ASH eles são pouco utilizados. Segundo, existe uma comparação errada de pontos ASH com ponto gatilhos, o Tiger Points. E o meu objetivo aqui é mostrar a diferença entre os dois. Até mesmo porque eu não sou a favor de algo que está acontecendo. Existe uma formação em Dry Needle, onde as pessoas estão dizendo que são acupunturistas. Nós não somos acupunturistas, tá? Quem faz Dry Needle aprende a destruir o ponto gatilho e pronto. Tá? Então, primeiro, o que são Tiger Points? O que são pontos gatilhos? São pontos localizados no sistema muscular, relacionado também com o sistema conjuntivo, onde, por um estresse postural, ocasionado por atividade laboral, ocasionado até mesmo por uma postura adotada devido a um comportamento estressante, uma ansiedade, uma preocupação, um medo, associação de ambos. Essa postura provoca uma contração das fibras musculares, ao ponto que a circulação local começa a ficar prejudicada, leva a uma isquemia e existem algumas fases que levam, inclusive, a fibrose. Vários fatores, tanto pela alteração da circulação local, quanto pela estrutura do ponto gatilho, e mais movimentos associados, até mesmo o tônus postural, a atividade laboral, a atividade esportiva, isso provoca muita dor. Existem várias formas de eliminar. A mais comum, que está todo mundo conhecendo por aí, é o chamado agulhamento a seco. Não é só ele, tá? Mas é bem conhecido. O que são pontos ASH? Aí vem a diferença. Todo ponto gatilho, ele é um ponto ASH, mas nem todo ponto ASH é um ponto gatilho. O ponto ASH, ele pode estar localizado, apesar de que alguns livros dizem que não, mas a maioria dos pontos ASH eles estão localizados no meridiano de alguns Zhang-Fu. E quando eu falo meridiano, eu não estou falando do meridiano principal. Eu estou falando do meridiano tendino muscular.
onde ele não é somente uma linha, ele é uma faixa. Então, os pontos ASH, eles podem estar localizados no meridiano tendino muscular, como também no meridiano principal. E se manifesta através da dor. Então, por isso que se diz que todo ponto de dor é um ponto de acupuntura, é um ponto ASH. Diferente do ponto gatilho, apesar também alguns livros falam, nem todo ponto ASH tem uma fibrose. Cleto, não necessariamente. Me dá só um segundo para me dar uma informação. Eu não sei se a galera está ouvindo vários fogos de artifício aqui, mas eu estou fazendo força para me te ouvir, porque aqui no Rio, eu não sei aí, é dia de São Jorge. Né? Então, a cada certa hora, é disparado aqui milhões de fogos. Então, uma barulheira aqui do cão. Mas vamos, então, se estiver atrapalhando o som aí, se desculpe, daqui a pouco acaba, tá? O Vlad! Aí, Vlad, tudo bem? Quanto tempo? O Vlad é carioca, mas já faz muitos anos ele reside em Florianópolis. Se tu quer falar com um cara poliglota, Vladimir Lima. Fala 7 idiomas, mas fala fluentemente. Quando o Rafael Nogueira veio ao Brasil, ele traduziu todas as palestras, os cursos do Rafael Nogueira. Bom, beleza. Voltando. Obrigado, Beto. Ele tem uma fibrose. Por que isso? Por que não tem uma fibrose? Vamos para a medicina chinesa. O que é dor segundo a medicina chinesa? Uma estagnação de Qi, uma estagnação de Xue, uma estagnação de ambos. Então, não necessariamente deu tempo de produzir uma fibrose. Então, nem todo ponto ASH tem uma fibrose. Qual a diferença da dor, principalmente da dor por estagnação de sangue ou por estagnação de Qi? Geralmente, a dor por estagnação de Qi, ela é em capa e mais distendida, enquanto a dor por estagnação de sangue, ela é mais pontual, mais localizada. Baseado principalmente pela teoria Yin e Yang. O Yang é superficial, expande. Então, o Qi é mais Yang, ele é superficial e distende. Enquanto o Yin, ele é profundo, fixo e localizado. Então, o E é Yin, comparado ao Qi, então ele é mais profundo e mais localizado. Então, aquelas dores mais localizadas, mais profundas, que a gente sabe onde está doendo, tipo o infarto do agudo do miocárdio, aquela dor, é uma estagnação de sangue, uma dor fixa, localizada. E aquela dor mais de distensão abdominal já é uma dor mais estagnação de tipo. Então, não necessariamente dá tempo de produzir uma fibrose quando a estagnação do Qi que provoca uma dor favorece um ponto ASH. Outras coisas ainda devem ser levadas em consideração. Por exemplo, eu tenho uma dor em um determinado ponto ASH no meu cotovelo. Não no IG11, mas próximo ali, em alguma região do cotovelo. Essa dor não necessariamente é do cotovelo. Lembre-se da correlação, né, reflexa entre os órgãos e as articulações entre si. Essa dor, por exemplo, o cotovelo, se você dobrar o cotovelo e o joelho, os dois têm quase a mesma anatomia. Então, algumas vezes a dor do joelho pode refletir no cotovelo e vice-versa. Tanto que existe aquela técnica que os meus alunos, muitas vezes eu falo para eles, técnica dos pontos Low de grupo. Né? Como transferir energia, no caso de desarranjo de meridiano para uma fratura exposta, alguma outra coisa. Então, existe essa possibilidade que um ponto ASH, não necessariamente a origem, a dor seja local. Além disso, precisamos lembrar outra situação, que é o reflexo víscero-cutâneo.
Então, muitas vezes eu tenho uma lesão visceral que se manifesta na pele, onde, por exemplo, dois sinais acontecem, desculpa. Uma é a piloereção. Os nossos pelos ficam levantados, eretos, porque cada folículo piloso tem um músculo liso, né? Os músculos lisos são divididos entre multifuncionais e unidifuncionais, onde eles trabalham em conjunto. O músculo piloeretor. Então, aquela pessoa que tem geralmente uma dor visceral, haverá na epiderme, na região reflexa correspondente, uma piloereção. Além ainda, pode acontecer em alguns casos, principalmente da sudorese local. Qual a diferença, a principal diferença, nesse caso, isso que eu estou falando, dessas manifestações cutâneas, entre o ponto haste e o ponto gatilho? Algo que a gente aprende, aqui vou frisar novamente a importância da principal disciplina do curso de acupuntura, ou de qualquer curso, diagnóstico. Eu preciso saber o trajeto do meridiano que está ocorrendo essa manifestação. Mas ainda não basta para eu definir se aquele trajeto que eu falei do cotovelo possa ser do intestino grosso ou do seu acoplado no nível energético, yin-yang, no estômago. Por isso que eu falei que muitas vezes, uma articulação do cotovelo, a origem pode ser próxima ao joelho. Então, algumas vezes eu preciso saber do acoplado nos níveis energéticos e também no acoplado baseado nos 5 elementos. Lembrem muito bem, ainda quase dou uma fantasia do que sugere. Já respondo, Suzana. Então, lembrem muito bem que o diagnóstico é importante. Ponto gatilho. Não, eu estou sem fone de ouvido, estou só com o microfone, Galvão. Ponto gatilho é aquela dor localizada, uma isquemia, provoca um nódulo, tem seus estágios, ele pode referir uma dor à distância, pode, por exemplo, um ponto gatilho no músculo piriforme, síndrome piramidal, síndrome piriforme, pode dar uma ciatalgia, pode ter uma dor à distância, tá, tudo bem. Está falhando, eu vou colocar um fone de ouvido, então. Aqui para mim está perfeito. Que está falhando. Aqui para mim está perfeito, som e imagem. Pelo menos parou os fogos aqui, acho que agora. Se melhorou, me avisem. Então, o ponto gatilho é mais a dor relacionada mesmo e que pode ter uma ação reflexa. Porém, o ponto haste não. O ponto haste não necessariamente tem fibrose, porque muitas vezes não dá tempo disso. Eu preciso saber o trajeto do meridiano. Associado com outras técnicas de diagnóstico, eu preciso saber qual o órgão correspondente pelo trajeto. E o trajeto, eu preciso saber o seguinte: nível energético, acoplado de nível energético, ou acoplado de 5 elementos. Tudo isso eu preciso saber no caso do diagnóstico, né, para trabalhar com pontos haste. Trabalhando os pontos haste, eu resolvo tudo? Talvez sim. Talvez sim. Quando é uma patologia, levando para os 8 princípios de origem externa, mais aguda, muitas vezes se resolve. Mas quando ela já está nos meridianos distintos, se manifesta, já existe a fibrose, toda essa história, reflexo víscero-cutâneo, dificilmente não. Nós vamos precisar da acupuntura sistêmica ou de algum microsistema.
E quanto à terapêutica, para eliminar esse ponto haste ou esse ponto gatilho, ou um ou outro, que não são os mesmos. Geralmente, a técnica mais selecionada é a agulha, né? Mas existem outras técnicas. Eu sou muito fã, inclusive já teve, eu acho que, uma live sobre isso, sobre a moxa bustão. Da moxa bustão, a técnica que eu gosto muito, 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 a própria resposta ao pronunciar se é diferente. Isso. A moxa bustão Okyu, ou seja, a moxa bustão grão de arroz. Das técnicas que eu utilizo, tanto para liberar um ponto gatilho, quanto para liberar um ponto haste, disparado é a técnica que eu mais admiro e gosto de praticar. A moxa grão de arroz, Okyu. Lembrando ainda o seguinte, que tanto no Ocidente quanto no Oriente, eles falam a mesma coisa com línguas diferentes. A tradução é a mesma. Quando se fala em ponto gatilho no Ocidente, procura-se pontos satélites. Procura-se pontos satélites para destruir os pontos satélites. Na escola japonesa de Savada, ele recomenda fazer um triângulo entre o ponto haste principal mais 2 hastes secundários. Se faz um triângulo. Excelente. Excelente. E é isso que eu faço. Eu faço moxa Okyu. Seria tipo cercar um dragão, Cleto? Não seria cercar o dragão, porque cercar o dragão, a dor ficaria no meio. E nesse caso, eu vou botar a moxa Okyu em cima do ponto principal, haste principal, e vou achar mais 2 hastes, fazer um triângulo em cima dos pontos. Né? Exatamente em cima dos pontos. Eu não vou deixar no meio. Tudo com a moxa Okyu. Mas, claro, cada um vai utilizar a técnica que mais gosta. Ou agulha com moxa indireta, moxa direta, moxa bastão, com gengibre, com sal, seja o que for, sabe? Mas eu, Cleto, particularmente, porque eu acho que o pessoal já deve ter falado aqui, se eu pegar um bastão de moxa, pelo diâmetro do bastão de moxa, e eu aproximar da minha pele, ele vai esquentar e a profundidade será menor devido ao diâmetro aqui. Quanto menor o diâmetro, e a moxa Okyu, o grão de arroz, o diâmetro é bem pequenininho, ao eu colocar sobre a pele, a profundidade é maior. Vai atingir tanto o ponto gatilho, quanto o ponto haste. E eu procuro os outros, segundo a escola japonesa de Savada, procuro outros 2 hastes secundários para fazer o triângulo. Pessoal, façam isso. Quem tiver possibilidade de fazer amanhã, faça. Quem puder fazer na próxima semana, façam. E depois comentem ou no Instagram, ou com o mestre Alan, ou comigo. Comentem, assim, vocês ficarão surpresos com a resposta. Podem fazer, que é muito bom. É uma técnica bem tradicional da medicina chinesa. Mas existem outras técnicas que eu uso também, né? Por exemplo, vocês sabem, já falei aqui sobre laser puntura. Eu sou fã do laser também. Eu uso um laser de comprimento de onda de 830 nanômetros ou 904 nanômetros, muitas vezes para destruir um ponto gatilho. Paciente, ou porque eu acho que a indicação é melhor devido à ação vascular, ou porque o paciente tem aversão à agulha, ou por outros motivos, ou motivos múltiplos, né? Então eu posso utilizar o laser também. Caso eu queira, eu utilizo as 2 técnicas, por que não? Se eu utilizo a agulha e moxa, por que eu não posso usar laser e moxa? Posso também. Né? Então, Deixa eu fazer uma observação aqui, só para não ter depois ruído de comunicação. Que você está falando em ponto haste, né? E usando a ferramenta da Okyu, fazendo essa triangulação. Não é isso? Então, essa é a técnica. Já a moxa Okyu,
né? Ela não é da medicina chinesa, acho que ela é da japonesa. Não, japonesa. Não, eu falei tanto que eu falei. Moshokyo da escola japonesa de Savada, o mestre Savada. Só para ficar bem claro, né? Porque senão depois o pessoal vai, isso é uma técnica chinesa ou japonesa? A técnica chinesa é a localização, né, dos pontos ASH. A ASH faz a triangulação e utiliza como ferramenta a Moshokyo, que é da japonesa. Né? Só para ficar bem claro isso, porque o pessoal... Não, escola japonesa, né? Onde o mestre Savada, ele teve estudos na Coreia, também na China, mas ele ficou conhecido assim pela sua terapêutica e técnica no Japão, ele é japonês, né? Parece, se eu não me engano, eu não lembro a história direito dele, parece que o pai dele era militar, por isso que ele estava nos outros países. Mas ele, muita coisa dele foi passada de mestre para discípulo, né? Quem estuda bastante escola japonesa conhece bem. Bom, então eu utilizo essas técnicas e basicamente o que eu queria falar da diferença entre o Pilates e o ponto gatilho é isso. O Pilates eu falei rápido, né? Eu falei rápido devido ao tempo, porque eu quero responder mais perguntas de vocês. Aqui para mim tá meio parado a rolagem da tela. Eu não sei quem está entrando. Tem pergunta não. Então, agora eu gostaria de debater com vocês tanto a diferença de ponto haste quanto ponto gatilho e também a terapêutica. Se alguém não entendeu o que eu falei muito rápido, devido ao tempo, ou falei incompleto, que é complementar, por favor, se manifestem. Não, acho que uma pergunta? Não, aqui não. Cleto, e também aquela, né? A localização. Geralmente os pontos gatilhos, dentro da minha experiência, né, tanto como fisioterapeuta, como acupunturista, né, ao longo desses anos todos, né, a gente acha muito... Suzana, Então, a gente acha muito ponto gatilho, principalmente nos 3 níveis do trapézio, né, e nas musculaturas paravertebrais, entendeu? Já o ponto haste, assim, você acha até no dedão do pé, entendeu? Isso. É muito mais comum, né? Já os pontos gatilhos, geralmente, eles são pontos de tensão, né? E qual é a área de tensão? Isso. Daqui para cima, tudo é área de tensão, né? Então, pega os 3 níveis de trapézio, superior, médio e inferior, né? E as paravertebrais, né? Até a região lombar lá. Já os pontos haste, você acha, o nome já diz. Né? Eu vou dizer um ponto de acupuntura que tem muita fibrose e que pouca gente percebe isso. Quando a sintomatologia tem náuseas, cefaleias, até mesmo o pessoal está suspeitando de uma síndrome de Meniere, uma labirintite. É o FUTU. Quem é o FUTU? O IG18, intestino grosso 18. Procurem. Quando o paciente tiver algum sintoma vagotônico, alguma coisa, procurem o IG18. Tá? Bom, respondendo a Suzana perguntou sobre se seria a mesma dor do membro fantasma. Bom, não. Até pode ocorrer, Suzana, no coto, pontos haste. Pode não, há pontos hastes, né, que tu pode utilizar. Só que ali, na amputação, quando é seccionado, feito a neurotimese, pode acontecer um emaranhado que é chamado degeneração valeriana, que é a degeneração dos nervos periféricos. E isso aí, além da dor que ocorre, associado com engrama cerebral, porque no cérebro o membro está lá ainda. Então, quando a pessoa diz que está com dor no membro, está lá, realmente ela está com dor no membro, porque no engrama cerebral está presente.
Então, existem várias, a chamada dor neuropática, que eu comentei na outra live. Né? Comentei na outra live sobre a dor neuropática. Então, eu vou ter que fazer um trabalho em cima disso. Além de tratar a dor, eu preciso fazer a chamada desensibilização do coto, né? Começando com coisas simples, até mesmo esfregar uma toalha felpuda, usar aquelas próteses provisórias. No nosso tempo, né, o nosso tempo era um martelo de 7 pontas ou um martelo flor de ameixa, que hoje está sendo substituído pelo roller, mas é o nosso martelinho, Então, Suzana, tem várias formas para trabalhar a dor do membro fantasma. Nós temos um colega de Florianópolis, o Oliva, que há muitos anos atrás, digamos 30 anos atrás ou mais, ele não é brasileiro, ele é argentino, quando chegou em Florianópolis, ele recebeu um paciente amputado. E que ele já tinha realizado alguns tratamentos para dor de membro fantasma e nada dava certo. Ele procurou um acupunturista, procurou por ele, e ele tentou algumas técnicas. E não estava dando resultado. O que ele fez? Ele foi no membro fantasma e colocou de distal para proximal, ele foi colocando agulhas fantasmas e manipulando energeticamente as agulhas. À medida que a dor ia desaparecendo de distal para proximal, ele ia colocando agulhas mais para proximal. E foi assim que ele tratou. Isso aí eu achei interessante, eu comento algumas vezes em sala de aula. Agora, a questão de 3, 4 anos atrás, um aluno aqui de Porto Alegre, o Hajime, Edmar Hajime, faz um shiatsu excelente, ele fez um trabalho de conclusão do curso em cima disso, né? E aí? Deu certo. Então, algumas coisas a gente tem que tentar. Né? Ô, Cleto, tem uma pergunta boa aqui. Da Márcia Fionta, né? Recém-formada lá pela Fu lá. Grande amiga, grande aluna, grande parceira, uma pessoa ímpar. Né? Márcia Fionta, boa noite. Eu vou ler a sua pergunta aqui para o Cleto. Vamos lá. A localização e irradiação do ponto gatilho pode ser usada como ferramenta, né, no diagnóstico do meridiano em desarmonia? Sim. Pode sim. Pode. Porque, lembra assim daquele ditado, tem um grupo. E o elo cada membro do grupo é um elo da corrente. A corrente vai romper no elo mais fraco. O nosso corpo também é uma corrente e cada órgão nosso é um elo. Todos nós temos alguns órgãos mais fortes, outros mais fracos. Alguns mais yang, outros mais yin. E devido àquilo que eu falei no início, o estresse ou atividade laboral, algum órgão será comprometido. E que vai se manifestar. Então, claro que pode utilizar sim. Teve outra pergunta aqui. Deixa eu acrescentar alguma coisa que você está falando aí. Né? Isso a gente não vê em literatura, né? Assim como do nosso amigo Olivo, aí, dono da faculdade de CIEP, que é a nossa parceira da Zangfu, né? Nós somos polo da CIEP, do Marcelo Olivo, os alunos daqui que já receberam, né, o certificado está lá, do Marcelo que ele está falando, Marcelo Oliva, o certificado da faculdade. Mas uma coisa que você falou aqui, né, que me remeteu alguns 2, 3 meses atrás, que eu li, né, e achei interessante, quer dizer, assim, só confirmou as minhas teorias, né, de tudo que eu já li em muitas frentes, né, que a gente não estuda só acupuntura, né. Então, a reportagem falava que a raiz de uma árvore, né, conversava com a raiz da outra árvore. Né? Então, quando adoece uma árvore, tipo um pessegueiro, por exemplo, né, e do lado tem uma mangueira, né, são, assim, digamos assim, de essências diferentes, são de
vou chamar de etnias aqui, que não tem nome. Eu não sei o Famílias nome diferentes. Pergunta para o Paulo que o diferentes. Paulo responde. Pois é. Então, vamos usar o termo etnias aqui, são de raças diferentes. Bom, então, se uma adoece, a tendência é que a outra adoeça. Né? Se uma se fortalece, a tendência é que a outra se fortaleça. Trazendo isso para a medicina chinesa, né? E para essa pergunta, né? Dos pontos gatilho ou pontos ASH, né? Como é uma linha de meridiano, se for ponto ASH principalmente, né? Numa linha de meridiano, né? Os pontos, isso eu sou testemunha, os pontos conversam entre si. Entendeu? Às vezes você pega um VB34, né? Faz o estímulo que você quer, para a intenção que você deseja, para o resultado que você queira, né? E o VB40 lá reage. Aí o que acontece? Como é que a gente observa isso? O paciente, você botou lá 10 agulhas nele, né? Uma delas é o VB34, mas você não usou o VB40, né? Aí você deixa o paciente lá relaxando, aqueles minutinhos e tal. Quando você volta, o paciente fala assim, tem uma agulha ali me incomodando, assim, me incomodando, né? Eu estou sentindo ela e não estou sentindo as outras. Aí você fala assim, aonde? Ali, aí aponta para o VB40, né? E não tem agulha no VB40, entendeu? É o VB34 conversando com o VB40 e ele reagindo. Alan, e não tem agulha. Alan, só deixa eu estou cuidando do relógio aqui, o tempo está passando rápido. Deixa eu responder algumas perguntas 19 aqui. minutos. Paula, não sei se foi a Paula que perguntou, deixa eu voltar aqui. Como colocar, alguém perguntou, acho que foi a Juju, perguntou, como colocar a agulha no membro fantasma. O membro não existe, é fantasma. Tu coloca como se estivesse colocando a agulha ali. Se tu fizer, existe uma técnica de Mente Kung, né, de tu tentar fazer uma manipulação sem tocar na tua pele, tu vai sentir o campo energético. É um campo eletromagnético. Tu vai sentir. Então, tu vai colocar e manipular novamente, como se fosse o Mente Kung. A minha amiga Paula Vasconcelos, de Belém do Pará, um beijo para ti bem grande. No caso do membro fantasma, eu posso usar contralateral? Pode. E a tua pergunta foi muito pertinente. Porque quando eu falei para vocês que não necessariamente o ponto ASH é a origem do problema, pode ser um ponto mais distante, alguma coisa. Existe uma teoria na medicina chinesa que quanto mais distante o ponto, melhor o efeito terapêutico. E isso também é baseado na teoria da família Tung, a acupuntura Tung. Um exemplo disso, uma dor no meu ombro direito, eu vou usar o estômago 38 contralateral. Né? Então, existem algumas teorias muito importantes. Então, utilizar pontos contralaterais ou pontos mais à distância é excelente. Fábio Cecim, boa noite, Fábio. Seja bem-vindo aí, Fábio Cecim, grande amigo internauta nosso aí. Abraço, Fábio. Amigo meu, você não conhece, não. Tá, agora é meu amigo também. Pronto. E o que tu havia falado sobre os pontos se comunicarem, os meridianos, algo que eu gosto de salientar nas aulas é o seguinte: um grande meridiano. E o exemplo que eu dou é do rio Amazonas. Quando ele nasce lá no Peru, ele tem um nome. Cada região que ele vai passando, ele vai mudando de nome. Os nossos meridianos, a mesma coisa. Devido ao trajeto que eles estão fazendo, aquele trajeto tem uma comunicação maior com determinado órgão. Né? Então, por isso que ele vai receber meridiano no canal principal do pulmão, meridiano do canal principal da bexiga, porque aquele trajeto faz com que ele tenha uma comunicação com determinado órgão ou uma determinada víscera. Mas o meridiano, em verdade, é somente é um único. Por isso essa interligação. E nós não podemos fazer a acupuntura de forma cartesiana. Eu mexi aqui, né, e você ficou sem som para mim. Tá me escutando agora? Dá uma mexidinha aí. Você está me ouvindo, Cleto? Faz assim.
Eu não. Eu fui rolar as páginas aqui de novo, eu esbarro em alguma coisa aqui. Eu queria rapidinho responder aqui a Fionta, do VB34 e o 40 lá, que reage. Você falou que se é em relação à direção da agulha. Não. Não é em relação à direção da agulha, não. É reação do 40 em relação ao estímulo que eu fiz no VB34. Tá? Prossegue aí que eu não sei te botar para ouvir. Não sei o que acontece aqui. Certo. Então eu vou aguardar mais perguntas de vocês. E sim, Paulinha, numa dor do membro fantasma, assim, a dor é intensa, o paciente tem receios, mas é preciso trabalhar aquele coto para tirar a sensibilidade exacerbada e até mesmo para o uso de uma prótese. E a gente, como acupunturista, a gente faz um trabalho maravilhoso. Eu gostaria de mais alguma manifestação, perguntas, colocações, para eu seguir. Nós temos ainda, acho que uns 14 minutos. Se passou alguma pergunta aqui anterior, eu não vi. Eu não vi. Bom. Então eu vou ficar comentando ainda. Além da técnica da mocha bustão, tenho percebido que a cultura está sendo muito voltada na medicina ocidental. E com isso, sim, Fábio, foi o que eu comentei, né? Alguns acupunturistas estão fazendo a acupuntura de uma forma muito cartesiana, alopática. E isso se deve muito até devido aos livros, onde já vem os protocolos prontos. Eu sou totalmente contra, né? A gente é bom ter esses protocolos para algumas coisas. E eu mesmo passo para os alunos na sala de aula. Mas, assim, por uma questão emergencial, ou quando a gente está tendo algum insucesso, o início de um tratamento, sei lá. Mas é preciso fazer a abordagem tradicional da medicina chinesa, do diagnóstico, as técnicas, né, para ter um sucesso adequado. Às vezes, por isso que o ponto à distância tem melhor resultado que muitas vezes o ponto local, né? Bom, voltando ao que eu estava dizendo, entre as técnicas, a mocha bustão, tem muitas da medicina chinesa, né, tirando a agulha, que é a rainha da medicina chinesa, existem os emplastos. Quem gosta de trabalhar com as pindas, né, o meu amigo Paulo, que é biólogo, eu acho que seria bom ele a fazer esse curso de pindas chinesas, é bem interessante isso. São ervas, né, que a gente trabalha. E eu não gosto muito, mas vai ser uma coisa minha, não que não faça efeito, faz efeito. Mas eu não gosto muito do Stiper. Alguns chamam de Stiper, eu chamo de Stiper, outros chamam de, sei lá, né? Então, eu não gosto muito, mas também tem bons resultados. Eu já respondi ao Fábio Cecim. Já respondi. Fábio, por favor, digite para o Alan que já respondi para ti. Então, tem várias técnicas, né, que pode ser feito. Inclusive o uso de microsistemas. Os microsistemas têm bons resultados também na liberação do ponto haste ou do ponto gatilho. O que eu já comentei para vocês antes depende muito da preferência do profissional, como ele gosta de trabalhar. Isso é o mais importante. Por isso que se fala de várias técnicas. Ainda bem que existem várias técnicas, a gente pode escolher aquelas, porque o paciente também não vai responder imediatamente a uma, duas, algumas vezes é preciso, tem aqueles pacientes mais complexos. Tem paciente que na primeira sessão já saem bem, agradecendo, uma sessão não precisa voltar mais, enquanto outros, né, é preciso a gente se reinventar, até pedir opinião para algum colega. O que o Fábio falou? O Fábio falou ali, os protocolos não atrapalham? O problema dos protocolos é que muitas vezes a gente copia, né?
O Valnei perguntou se eu uso eletro ou laser. Eu gosto mais do laser no membro fantasma. Por quê? Porque o laser ele tem melhor ação sobre a bainha de mielina. E a eletro, eu gosto de fazer de uma forma diferente, botando, ao invés da... Até pode ser agulha ou algodão, passando com uma intensidade suave para dessensibilizar o coto. Outras técnicas. Mas, assim, no local mesmo, eu gosto mais do laser. Mas pode ser feito eletro de várias formas, não uma forma específica. A Riz, minha querida lá de Santa Catarina, caso queira acupuntura esse membro fantasma, seria interessante avisar o paciente ou não? Não, óbvio. Cleto, só repara na hora. Faltam 9 minutos. E eu estou aqui mudo, tá? Eu não estou te ouvindo em nada. Tá, eu tô Toca o bonde falando. aí. O Fábio Cecim colocou dos protocolos, respondeu para ele dos protocolos? Vai. Sim, eu tenho que avisar o paciente. O que eu sempre tenho que comunicar o paciente que eu estou fazendo com ele, até por uma questão ética e legal também. Mas antes disso, tu precisa conhecer teu paciente, se ele vai aceitar isso ou não. Então, tem que conversar com ele. E talvez a explicação seja diferente. Para um paciente, tu vai explicar de uma maneira. Outro paciente vai explicar de maneira mais científica, né, falando do engrama cerebral, a degeneração valeriana, o que isso acontece. O linguajar com o paciente é muito importante. Algumas vezes a gente quer ser assim, se aproximar mais do paciente e fala o sangue arruinado. Aí sai do consultório, aquele cara falando de sangue arruinado, pensa que eu sou analfabeto, né, fala mal da gente. E outras vezes a gente fala da esteatose hepática. O que é esteatose hepática? Acho que é fígado gordo. O que ele fala difícil, né? Então é difícil agradar o paciente. Então, a maneira como a gente fala é o mais importante. Mas sim, devemos avisar o paciente se ele concorda ou não. É óbvio isso aí. Ele é o chefe da nossa conduta. Ninguém é igual ao outro. Difícil o protocolo Zé Copiano. A questão do protocolo é muito pessoal, né, gente? É uma questão muito, muito pessoal. Cada um... algumas vezes é necessário usar um protocolo. E alguns protocolos são... Por exemplo, trabalhar os 4 portões. Os 4 portões é protocolo pronto. F3 e G4, acabou. Né? E aí? Um outro exemplo para vocês que está na dinastia... Tem uma dinastia que eu não lembro agora, tem que... De nada, Hillis. Tem uma dinastia, depois eu procuro, diz o seguinte, que da cintura para baixo, BP8, principalmente nos casos de uroginicológicos. BP8. É um protocolo que foi muito utilizado naquela dinastia e dá certo. Então, caso vocês tenham um paciente com dismenorreia, amenorreia, qualquer outro problema, BP8, porque nessa dinastia foi tão usado que é um protocolo. Então, algumas vezes a gente utiliza protocolo, funciona, mas sempre lembrando assim, a cada sessão precisamos verificar o pulso do paciente, verificar a língua do paciente, mais alguma coisa para fazer o tratamento correto. Eu, novata, conheço 4 portões impossíveis esquecer. Os 4 portões é o Jing, o Xue, o Ti e o Shen. Né? O Jing, o mais Yin, o Xue, depois o Ti e o mais Yang de todos é o Shen. Então, F3 e G4. Alguns livros dizem para a gente utilizar o Baihui, que é o VG20, né? Também podemos utilizar, até porque ele tem um canal interno que se comunica com o fígado, e o fígado 3 é o ponto fonte do fígado, ponto terra do fígado. Pessoal, nós temos mais alguns minutos, por favor, coloquem
5 minutos, né? Nós temos mais 5 minutos. Coloquem suas dúvidas. Então, eu quero lembrar, enquanto aparece alguma pergunta, alguma colocação aqui, eu quero lembrá-los o seguinte. Sim, Márcia Fionta, né? O Sr. Fábio é bem tradicional, né? Então, provavelmente ele fala dos 4 portões. Que essa semana eu estou encerrando parcialmente as minhas lives. Outros professores virão. Antes de mim já veio outro professor, agora a minha vez, eu encerro. Virão outros professores. E daqui a algum tempo, não sei quantas semanas ou meses, eu retorno. Mas vocês estão sempre disponíveis. Eu estou sempre disponível para vocês. Qualquer assunto, vocês me enviam uma mensagem. Ou para mim, ou para o mestre Alan, né, os professores da Zhang Fu, qualquer um com certeza vai responder a vocês. Mais alguma pergunta, questionamento, pessoal? 3 minutos? O Alan está vendo ali. Por nada, Juju, eu que agradeço. Jus, muito obrigado também pela... Posso falar? Rapidinho. Cleto, posso falar? Posso? Não, é porque eu estou sem o áudio do Cleto, então eu queria só dizer o seguinte para vocês. A próxima terça, o tema ainda será definido, tá? Então, na próxima terça, toda terça e quinta, nós teremos a nossa live aqui da Escola Zhang Fu, não é? Então, peço que o pessoal aí que goste, né, que esteja gostando, aperte o sininho aí, toque trombeta, divulgue, compartilhe, né? E eu vou me despedir de vocês aqui, que o tempo está acabando, né? E vou deixar as palavras finais com o Cleto aí. E vai ficar gravado, tá? Quem perdeu aí, entrou mais tarde e tudo, vou deixar gravado direitinho, não vou dar mole dessa vez não, tá? Então, gente boa, aquele abraço aí para vocês, bom final de feriado para quem está de feriado, e se cuidem. Meu mano velho, a gente se fala após o encerramento aqui em box. Solange Brito, sim, vocês entrem em contato com o professor Alan e ele vai dizer os cursos que nós temos online. Vladimir, pô, saudade de ti, cara, manda uma mensagem aí. Todos os meus amigos aí, muito obrigado por vocês terem participado. Eu gostaria de... a gente tem que dividir, né, com os outros colegas a live, mas eu vou sentir saudade de vocês. Eu estarei presente nas outras como ouvinte, né? E alguns de vocês eu estou distante, mas eu lembro de todos, né? E aquela velha frase, né? Não é a distância que vai separar um amigo. Muito obrigado, Dani, muito obrigado pela colocação. A Dani já fez curso de fitoterapia comigo. Agora eu e o Alan, pela Zhang Fu, faremos curso online de fito chinesa baseado nas fórmulas chinesas, tá, gente? Então, um grande abraço a todos. Eu acho que tem mais 1 minuto ainda para que eu possa falar alguma coisa. 1 minuto? 1 minuto? 1 minuto só, né? E aqueles que por um acaso na rolagem da tela eu esqueci de comentar, desculpa, mas às vezes eu estou conversando, eu estou falando e não vejo muito aqui. Obrigado, Volney, Márcio, um grande abraço para vocês. Um detalhe, antes que comece a contagem aqui dos segundos que aparece aqui para mim, seguinte, se houver um curso online de fito, de crânio, seja o que for, não vai ser pela live não, tá? Nós temos uma plataforma de EAD, tá? Não vai ser por aqui não. Aí vai, 24 segundos, 20 segundos. Termina aí. Tá? Então tá, gente. Isso aí. Tá? Eu me despeço de vocês. Vamos esperar o final da pandemia. Eu estarei presente em alguns locais que eu já estive. Boa noite, pessoal. Rio de Janeiro, Belém do Pará, São Paulo, Santa Catarina. 4, um abraço. 3, beijo a todos. 2,